Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Meirellen Maria e esse é o Luminar Tarô e Oráculos. Eu vim trazer para vocês a tiragem de lua nova, como prometido. Essa vai ser uma tiragem para... Essa semana a gente vai falar sobre o profissional, né? Sobre o trabalho. E eu trouxe para vocês o Oráculo Mágico das Runas, de Mônica Bonfilho. E a gente vai tirar também as cartas para a semana. Espero que ressoe com vocês. Agradeço todos os likes, todas as visualizações. Vocês me ajudam muito, tá? E a manter esse canal e ser um canal de vocês para com a espiritualidade. Lembrando que eu sou só o mensageiro. Eu sou o meio entre esses dois planos, né, que é o seu, né, o seu universo próprio e a espiritualidade maior. Vamos lá? A todos que se conectarem com essa energia. Aquilo que não ressoar com você, solta para o universo. Tá bom? Engás. Regeneração, luta, sensualidade, fraqueza, criatividade, conquista. Gente, eu vou até aí para vocês verem essa carta, que linda. A Mônica Bonfilho, ela arrasou nesse oráculo. Lembrando, gente, para aqueles que não têm familiaridade, o oráculo, ele é diferente do tarô, né? Ele tem um número menor de cartas e eles sempre trazem uma mensagem. Agora eu quero deixar bem bonitinho aqui para vocês visualizarem. E Engás. Acho que dela que não tem, né? Quando eu fui aprender as runas, eu fiquei... porque eu sou canceriana, e eu sou canceriana com lua em câncer, e eu sou muito emotiva. E pra mim, as runas, elas são fortes. Elas são... elas têm um jeito bruto de falar a verdade pra vocês. Então, não é que eu não me senti à vontade, eu me senti maravilhada. Mas eu falava para minhas amigas que era um tapão na cara. Tipo, você vai aprender aqui em Gás com um tapão na cara. Essa runa está ligada à lua, com a necessidade do consulente de se ajustar aos relacionamentos pessoais e buscar semelhantes. Também pode marcar o momento de uma grande alegria que virá e a descoberta de um caminho de sucesso. Regeneração, luta, batalha diária, conquista, sucesso frente a uma dificuldade, fraqueza, decisão legal favorável, sucesso nos empreendimentos religiosos e materiais, criatividade,
aproveitar as oportunidades, rejuvenescimento, algo oculto, ligado à lua, parte intuitiva, ciências ocultas, exterior, sensualidade, notícias do estrangeiro, refere-se à lua, a parte intuitiva da mulher, respostas de propostas não aceitas e não sonhar alto, os inimigos. Profissões, moda, arte, importação, exportação, línguas, objetos de arte, valor e decoração. Na saúde, o pulmão, o aparelho respiratório, angina e dependência de calmantes. Palavras-chave: algo oculto, mudança de residência, de região próxima à água, vícios. Cuidado, fique atento ao oculto durante sua jornada. Essa runa também indica vícios, caso o consulente pergunte sobre seu relacionamento. É isso, gente. Engás. Respira! Respiramos. Vamos lá. O que essa runa me diz? Para essa semana de lua nova. Que por muitas vezes a gente se cobra em relação aos nossos objetivos, né? Objetivos financeiros, objetivos materiais. A gente se cobra muito numa postura de tem que dar certo, de tem que fazer valer, tem que fazer vencer. Quando essa autocobrança ela se torna excessiva, você entra numa paranoia, você entra num ciclo que é meio viciante até. A princípio, em algumas das vezes, vai dar certo. Você se cobra demais, você vai lá, faz e acontece, você fala, opa, nossa, caramba, eu consegui. E depois isso vai ficando maçante e desgastante. E impede a pessoa de ver as coisas boas da vida, impede a pessoa de ter momentos de presença, de prazer de estar ali, de prazer de fazer, de prazer de... então é sobre esses prazeres que essa runa diz. E não é sobre vencer a batalha, como eu faço para vencer, mas é o tanto de energia que eu gasto com isso, o quanto que eu me disponho, quantas horas do meu dia eu me desgasto para vencer. E esse vencer pode ser o vencer para viver, o vencer pelo meu sonho de infância e o meu vencer pelos meus pais, pelos meus filhos, o que quer que seja, mas o quanto você está se empenhando pelas suas batalhas. E ver se isso é proporcional ao tempo que você tira para você descansar, para você ter um momento seu, para você fazer as coisas os hobbies, porque segundo a ciência, na busca pela saúde emocional e bem-estar, você tem que ter um hobby para que, como se fosse o seu cérebro sair desse... Porque eu nunca ouvi falar que uma pessoa se estressa fazendo um hobby, né? Para você sair desse modus operandi de o tempo todo vencer, de se sentir numa batalha mesmo, sabe? Essa carta, essa runa, ela tem essa ligação com a lua, com uma dedicação fluida, sabe? De uma relação como pai para filho, mãe para filho, você e seus pets, sabe? Essa leveza de viver, essa leveza de existir, tá? Que tem a ver isso com o emprego mesmo. Tem tudo a ver, porque
precisa haver esse balanço, né? Esse contrapeso, porque realmente a nossa sociedade em si, ela tá entrando numa nova era. A princípio, se batalhava muito para se ter a casa própria, para se ter um carro. E hoje em dia, as pessoas pregam que você tem que fazer o que você gosta. Até para você viver mais, né? Até para você viver mais. E a princípio, parece tudo muito fácil, muito simples. Mas só quem realmente no dia a dia que se dedica à causa própria, que se dedica a si mesmo, e isso significa muitas renúncias, sabe? Significa você abrir mão de certos valores, você abrir mão de certos confortos para você, no mundo, você expressar quem você realmente é, sua verdadeira arte. E eu não falo simplesmente daquele que faz miçanga para vender na praia, não. Às vezes, a pessoa que cozinha bem e faz e aquela comida é uma arte. A gente pode falar de uma pessoa que tem o dom para ensinar, para lecionar, que é muito querido pelas crianças, mas a burocracia que dentro da educação, dessa questão de bater meta, dos números, tira todo o glamour de ensinar a arte de ver os seus alunos se desenvolver, de ajudar um ser humano a se desenvolver, respeitando as suas limitações, respeitando a sua história. E então é uma batalha a cada dia. Então, a partir de agora, a partir desse vídeo, é um convite de engás dessa runa a você aceitar a batalha de ser a sua voz no universo. Ai, que lindo! Sabe por que a sua voz? Porque entre os 4 elementos, nós somos entre os 5 elementos, o homem significa um elemento éter, porque a gente é capaz de produzir sons. E os nossos sons têm todos uns significados, têm simbologias. E aqui é um convite para você entrar na vibração da sua voz, daquilo que você veio fazer, daquilo que você realmente gosta, daquilo que você realmente se sente como uma parte integrante desse universo. Como um cromo, a figurinha importante desse álbum, né? E sim, porque o que eles querem dizer com isso? Pode ser um exemplo bobo, né? Mas só fica totalmente preenchido se estiverem todas as figurinhas lá. Então, se você toma para si uma profissão ou um exemplo, né? Você se mirar numa pessoa que não tem nada a ver com você e você luta diariamente para ser aquilo, ali vai ficar incompleto. E você vai sentir essa incompletude. E principalmente essas pessoas que sentem muita depressão. Eu falo por mim, que eu já tive, não. Meu Deus. Eu enfrento os meus demônios todos os dias. E essa compreensão desse vazio, esse vazio que a gente sente, é porque a gente não pode expressar verdadeiramente quem somos. Por questões sociais, por questões financeiras, por questões até por falta de clareza espiritual, impedem da gente se manifestar adequadamente como somos, quem somos.
vamos partir para a parte prática, para não ficar tão na teoria, tão... eu sinto muito, gente. Acho que para quem for esse vídeo, a pessoa vai entender o que eu quero dizer. Aqui principalmente, e vai ser o título, é você viver o bom combate. Combater pelo seu verbo, tá? Porque todas as profissões, elas envolvem um verbo de ação, né? É como você age. E... olha, tinha gente fora. E... encontre o seu verbo. Encontre o verbo que você mais se adequa, que mais te apetece, que faz você se desenvolver, viu? De você, eu antes de fazer isso, eu era assim, nossa, que legal, não tinha parado pra pensar nisso. Porque realmente não houve. Eu acho assim que dentro da espiritualidade, eu trabalhando com tarô, eu acho que eu me desenvolvi mais do que dentro da minha profissão. Dentro da minha profissão é tudo muito teórico, muito... e são teorias que remetem a 1950, 60, 70 e não tem desenvolvimento de coisas novas. E apesar de ter uma mulher que foi a Maria Montessori, ela trouxe toda uma forma nova de educar, né? E é um modelo que devia ser muito mais explorado, né, nas escolas. Ainda a gente peca no modelo da educação do país. E eu tive mais desenvolvimento dentro da parte espiritual do que na educação. Esse é meu exemplo para vocês. Então veja assim, em que você desenvolveu na sua vida, que você percebeu que você foi mais adiante, que você, antes você se percebia simples e você se tornou uma pessoa melhor, tá? Aqui eu vou tirar 3 antes de tirar da semana. Depois da semana a gente vai tirar com outra. Mas eu vou tirar 3 cartas só para complementar em gás. Espero que seja assim que fala. Era justamente sobre isso que eu tava falando, ó. 4 de espadas. Dessa vez a mesa ficou bem distante, né? Esse 4 de espadas, a mulher tá dentro de um ninho, o coração dela tá do lado dela e tá ligado a uma linha vermelha. Só que essa linha não aparenta se tá conectado nela ou não. Eu vou tirar print e vou mostrar, eu vou aproximar para vocês. E é o seguinte, é como se... sim, como se a gente estivesse apartado de quem somos nós. A gente pega o nosso coração, a gente pega os nossos desejos, põe dentro de uma caixinha, deixa guardadinho lá e sai para trabalhar todos os dias, né? Deixa o coração guardadinho ali, deixa quem eu sou realmente e vou pra festa de família. Eu guardo o meu coraçãozinho nessa caixinha e aí eu vou participar da confraternização da empresa ou mesmo no ambiente. A gente não pode falar o que pensa, você não pode falar o que sente, não por medo dos julgamentos, mas pelo sentimento de inadequação, né? De que você não vai se sentir, que não vai ter... é uma questão de aprovação mesmo. Para aqueles
aqui fala para aqueles que têm esse trauma mais aprofundado, para buscar terapia, buscar ajuda, porque às vezes a gente fica tanto tempo remoendo isso, de quanto a gente é inadequado, e a gente, em vez de virar a chave e buscar, tá, eu sou inadequado neste ambiente aqui, mas onde eu me encaixo? Onde é a minha adequação? Em quais ambientes eu posso desenvolver essa pessoa tão querida, tão maravilhosa, espontânea que eu sou? Mas que aqui eu não posso ser tão espontânea assim. Mas aquele outro ambiente me favorece. Ai, eu tinha um ambiente que era assim. Ai, Deus. Mas tem certas portas, às vezes também fala de uma nostalgia, que certas portas se fecham, né? Certos ambientes, certos lugares onde você se sentia bem, onde você era muito você mesmo, esses lugares se fecham, se vão e fica naquela nostalgia, você fica preso ao passado. Mas mire na sua capacidade de transformar, de transformar o ambiente do qual você vive, no lugar ao qual você está, em um ambiente novo, em algo novo, tá bom? Semana de lua nova, julho de 2025. Lindo! 3 de paus. Aqui ela mira um novo porvir. Pegue sua prancha e vá para o mar. Pegue sua prancha e corra sentido ao mar. Que lindo, gente. Né? Então é isso, gente. Ponha todos os seus talentos debaixo do braço e corra sentido a isso. É porque aqui eles não vão. Gente, se alguém veio aqui pra dizer, ai, eu vou entrar nessa empresa ou não, eu vou conseguir emprego ou não, enquanto o emprego não vem, vai se desenvolvendo. Vai desenvolvendo seus talentos, vai desenvolvendo portas e portões. Eu falei no outro vídeo passado de você mirar uma pessoa da qual você se espelha. Vi um exemplo muito bom de uma moça que ela foi adotada e a família dela morava no lixão. Ela foi adotada e ela desenvolveu, né, estudou bastante primeiro para depois ela se tornar empresária e tudo mais. E hoje ela coordena uma loja que tem de departamentos que tem vários. Ai, perdão, gente, eu não vou lembrar agora direito. Nossa, eu amei o exemplo dela. Eu falei que eu vou colocar ela no meu totem lá, porque entre as minhas empreendedoras que eu amo, de sucesso, que eu miro, que eu me espelho, e ela hoje tem uma marca de café. Eu vou trazer o nome dela aqui e eu ponho para vocês saberem de quem eu tô falando. Gente, que história bonita de superação, sabe? E não foi, e tira esse imediatismo. Tem um imediatismo, e essa carta vai refletir muito bem isso, porque ela tá aqui olhando pro horizonte e o horizonte é infinito. Eu vou aproximar a carta pra vocês verem. Sabe, o horizonte é infinito. Ou seja, não coloque metas para aquilo que você deseja, porque enquanto você tá aqui no hoje, você tá se desenvolvendo, você tá fazendo, tá se desenvolvendo, tá fazendo, você está colocando mão na massa, você está fazendo por onde, você viveu o agora, o presente. Não transformar aonde você quer chegar num ponto final, não transformar aonde você quer chegar no foco da sua atenção. O foco da sua atenção é o que eu estou fazendo hoje para chegar lá, tá?
o que eu estou desenvolvendo hoje que vai permitir que eu chegue mais depressa, que eu chegue com mais conforto, que eu chegue com melhores oportunidades naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo. Porque o tempo, a medida de tempo, essa semana, né, foi dito que James Webb mostra que não existe o tempo, porque eles mediam o espaço pelo, né, o espaço-tempo. E que realmente isso é uma medida humana, gente, não é uma medida universal para todos. Cada um tem o seu ritmo e tudo mais, mas a gente precisa fazer pazes com o tempo. A gente precisa fazer pazes. Quando eu trabalhava, nossa, era muito escrava do relógio, muito muito escrava, sabe? Se passasse um pouco do horário, aquilo já me dava aquela agonia, me dava aquela aflição, porque eu sabia que eu tinha só aquele tempo para fazer aquela determinada atividade, porque já tinha outra atividade para fazer, tinha criança para cuidar, tinha a escola para fechar. Então, sabe, era muito agoniante, aquilo, eu vinha em agonia. E aqui o que eles falam, faça as pazes com o tempo. Tudo que for ser feito pelo progresso, que seja bem feito, que seja bem executado. E aquilo que não for, que você não conseguir, que você não der conta, é porque não deu. E tá tudo bem também. Você conseguiu o seu melhor, parabéns, se sinta assim, né? Poxa, deu, mas tá bom. Né? Quem sabe amanhã eu seja agraciado por tempo para poder fazer, né? Quando você for pedir para Deus, for pedir, não peça mais trabalho, peça generosidade no tempo. Não sei, foi isso que soprar. Peça generosidade, eu preciso da generosidade do universo para ter tempo para fazer isso, para executar isso. Eu preciso da generosidade do universo para poder executar isso. Tá bom? É assim. Vamos lá. Mais uma vez o vídeo vai ficar longo, gente. Mas para quem a mensagem é essa. Ai, que lindo. Eu amo essa carta desse tarô. Cavaleiro de Ouros. Aí sim, você reúne todos os seus talentos, todos os seus... Na verdade, aqui, os círculos, eles vão surgindo como se estivesse brotando da terra, indo de encontro a um círculo que ele tem atrás, né? Um disco. É como se eles falassem assim, que quando você vai rumo ao que você deseja, tudo aquilo que for necessário para você se desenvolver, o universo vai empurrando, vai te, né? É como a energia escura, ela vai empurrando e o universo vai, a luz, né? Vai invadindo a imensidão e vai progredindo. É essa mesma energia, essa energia vai te impulsionar para as suas melhores escolhas, para desenvolver os seus talentos, para encontrar as melhores oportunidades, as pessoas certas, as pessoas que estão na mesma vibração que você, que têm o mesmo objetivo que você, e as suas melhores escolhas, tá? As suas melhores escolhas. Já pensou? Se coloca nessa situação, porque a gente sempre se coloca numa situação de esse é ruim e esse eu tenho um lado bom e tenho um lado ruim. E aí eu tenho que escolher um dos dois. Nesse eu me dou bem, mas eu vou ter prejuízo nisso. Nesse eu me dou bem, mas eu vou ter que abrir mão disso. Não, vamos criar uma situação em que eu tenho essa escolha, ela é muito boa, ela é maravilhosa, aqui é um lugar bom, é top. Aí aqui eu tenho essa outra escolha que é muito boa também, que é uma porta maravilhosa, que eu vou me desenvolver e vai ser bom. E qualquer escolha que eu fizer vai ser muito bom, muito maravilhoso. Você já se colocou numa situação assim?
Então, tá aqui, através da runa de Engás, através dessa lua nova de julho, a gente vai decretar que eu quero as melhores oportunidades. Eu quero escolher entre o bom e o maravilhoso. Eu quero escolher entre o belo e o extraordinário, tá? A gente vai manifestar isso no dia de hoje. Ai, vai pra lá com essa ouro. Ah, mas não é assim, não é tão fácil assim. É fácil assim. Quem tem Deus no coração, tá? Bota seu coração de volta no lugar. Quem tem Deus no coração vai contra uma multidão desvairada. E é assim que a nossa sociedade se encontra. A gente aprendeu, abriu as portas do conhecimento, de ter, através de pelas nossas limitações, das nossas capacidades cognitivas, pelo não desenvolvimento até intelectual do nosso cérebro, mas a gente conseguiu desenvolver um aparelho que ele pode compactar tanta informação, e você percebe o quanto que essa máquina desenvolveu na gente, que hoje essa máquina permite que não sei, eu sou péssima na cozinha, mas porque isso foi me negado quando a gente era criança, adolescente, tinha separado as tarefas. Eu limpava a casa e minha irmã arrumava a cozinha e fazia comida. E a minha mãe cuidava da roupa. E isso foi me negado. Eu não mexia em comida, entendeu? E por muito tempo eu tive esse talento inapto, sabe? Eu não desenvolvi. Aí, com o advento das tecnologias, gente, eu adoro cozinhar, eu me sinto muito bem na cozinha, fazendo comida para meus filhos, mas é para fazer para meus filhos, né? Para fazer para meus familiares, eu não me vejo fazendo para outras pessoas. Mas eu cozinho muito bem, eu gosto muito da minha comida. Nesse tempo que eu estou desempregada, eu engordei muito, porque quem está cozinhando sou eu. E a minha comida é muito boa. Você percebe? Mas por quê? É um advento da tecnologia. Porque se fosse depender de mim para pegar um livro de receita e falar assim, vamos ver o que eu vou... Você vê como seria extenuante até você procurar um livro, achar e tudo mais, comprar, empilhar. Eu tenho muitos livros aqui, eu tenho, nossa, muitos livros antigos. Tem muito de artesanato e tem muito... Eu não consigo me desfazer deles. E tem... Porque era uma coisa que eu gostava mais, né? Que me apetecia mais. Artesanato. Amo. Mas estudar tirou esse foco, né? Tinha que estudar para poder ter uma profissão. E tudo fugir do exemplo. Então é isso. Nos dias de hoje, a gente tem esse portal, né? De informação, de conhecimento. Então não tem como a pessoa hoje... tá, mas muitas pessoas, vamos voltar ao qual que é a multidão desvairada. Muitas pessoas utilizam mal o conhecimento que elas têm. Utilizam mal essa máquina maravilhosa de conhecimento, né? Perdem tempos, perdem horas lá, ó, só, né? E não agrega nada. Mas os verdadeiros, as pessoas que estão dispostas a vencer, elas utilizam essa máquina para autopromoção, para a promoção do seu trabalho, para desenvolvimento das suas capacidades. Essas sim, tá? Estão na linha do progresso. E para essas, você sempre vai ter você vai perceber que são pessoas que estão... As pessoas que ficam reclamando, você pode perceber que as pessoas que ficam lá dando hate no vídeo dos outros, são as pessoas que principalmente que reclamam, elas reclamam de tudo. E as pessoas que realmente estão na sociedade para vencer, elas não param para ficar dando pitaco na vida de ninguém, na opinião de ninguém. E muito pelo contrário, elas deixam um like ou elas curtem, elas sempre tem uma mensagem positiva para deixar e sai andando. Deixa uma mensagem positiva e sai andando. Porque não é que o tempo é um fator importantíssimo para você desenvolver
a sua maneira, a sua pessoa. Então, perder tempo tentando pegar a opinião do outro, aí você pega a sua caixinha, tá aqui, e tenta moldar dentro da caixinha a pessoa, você não sabe o contexto, não sabe a história, e é uma perda de tempo que você podia estar gastando com uma nova informação, com uma nova notícia, ou tirar um tempo livre para você. Às vezes as pessoas reclamam, né? Ai, não tenho tempo, mas tem quase 1 hora para ficar lá, ó. Então, aqui gaste melhor o seu tempo, defina como presença naquilo que você está fazendo, que não seja, o seu objetivo final não seja o objetivo daquilo que você está fazendo, e resgate quem realmente você é. Coloque o seu coração de volta no peito e deixa ele bater naquilo que você ama, naquilo que você deseja, tá bom? É sobre isso. Ficou longo, mas é sobre isso.